né, os truques psicológicos para vender qualquer coisa. Então, a gente fala disto. Por que existe atalho mental, gente? Nós vivemos um mundo muito complexo, cheio de variáveis, cheio de complexidade e um estresse enorme mental. Então, para que a gente consiga ter sucesso na vida, para que a gente consiga escolher com mais rapidez, nós escolhemos alguns atalhos, que a gente dá o nome de heurística. O atalho não tem nada de certo, também nem nada de errado. O que nós fizemos durante a nossa vida é que, ao escolher dessa forma, nós temos mais sucesso do que fracasso. O que tem de erro nisso? A gente pode enxergar o todo. É sobre isso que a gente vai falar. Como disparar este gatilho? Como despertar esse programa mental que vai fazer com que você decida a favor de uma proposta que eu faço para você? Para isso, a gente precisa falar um pouquinho de cultura para você. Então, quando a gente vê algum professor, alguém falando sobre alguns modelos que existem no mundo, a gente precisa saber se aquilo serve para nós, ou seja, se as técnicas, os métodos, as metodologias de marketing servem para a cultura Brasil. Então, falar um pouquinho, bem rápido, sobre Hofstede, que apresenta 6 indicadores para a gente conhecer o que é uma cultura. Então, de uma forma bem rápida para você, tá? Então, aqui Hofstede apresenta, na cultura Brasil, ou na cultura de um país, como que é a distância do poder. Quer saber se a cultura tem mais individualismo ou coletivismo? Quer saber se a cultura é mais masculina ou mais feminina, no sentido de apresentar coisas mais concretas ou coisas mais sentimentais? Hofstede quer saber também se a cultura, ela evita incertezas, se ela tem dificuldade de acertar incertezas. Quer saber também se a cultura é focada no curto prazo ou no longo prazo. Quer saber também se a cultura é um pouco mais livre ou um pouco mais restrita. Então, vou te apresentar agora Cultura Brasil. Hofstede faz essa pesquisa todos os anos, isso aqui está atualizadíssimo, isso já é de 2014. Pouca coisa se mudou, não é fácil você mudar uma cultura de um país. Então, pouca coisa se mudou em termos de indicador, né? Então, veja assim o gráfico que eu vou colocar para você. Esse gráfico representa, de 0 a 100, qual é a intensidade de cada indicador. Então, no primeiro indicador, eu estou mostrando para você a distância do poder. Então, você começa a notar aí que a distância do poder é muito alta. Isso significa que o brasileiro dá importância para a autoridade, dá importância para a hierarquia, dá importância para quem manda. Esse é o grande estilo do brasileiro, comando e controle. O IDV, que é índice de individualidade, aqui está dizendo que o brasileiro gosta de estar em grupo, gosta de cooperar com pessoas, a colaboração é importante para ele. O que não se gosta são de pessoas individualistas, pessoas egoístas, pessoas que trabalham para si. O índice de masculinidade está apresentando o seguinte, que o brasileiro gosta tanto de coisa concreta quanto de coisas emocionais. Então, não somos completamente emocionais. Existe aí um grau de concretismo que a gente precisa, um grau de tangibilização que a gente precisa. No quarto indicador, que eu queria que você notasse bem aqui, por isso tem algo a ver com atalho mental, estou dizendo que, o Hofstede está dizendo que a cultura Brasil quer anular a incerteza. Ela não gosta de incerteza, não gosta de crise, não gosta de risco. Então, nós temos uma aversão a risco muito alta, quase 80%. Nesse outro indicador, está apresentando que é uma cultura que não gosta de coisas de longo prazo. Nós somos muito imediatistas e gostamos de coisas mais práticas, no curto prazo. E no último, quase 60%, indica que o brasileiro é uma pessoa mais livre, gosta de democracia, gosta de se sentir livre, no nível de 60%, ok? Por que eu estou te mostrando isso aqui? Para você, daqui a pouco, começar a perceber que existem algumas leis que vão funcionar perfeitamente para nós brasileiros e não vão funcionar, talvez, com um japonês, não vão funcionar com um chinês, para um norte-americano ou para um alemão, tá? Por quê? As pesquisas que nós vemos no mundo são para qualquer pessoa, mas vai depender da cultura que você está instalada. Existem algumas leis, alguns atalhos mentais, alguns recursos que servem para nós como luva. Ou seja, você em marketing que quer usar isso, apoiado na cultura Brasil, o teu sucesso é praticamente garantido, né? Então, vamos falar um pouco mais sobre
sobre as leis, né? Essas são as leis que, se você conseguir utilizar, a probabilidade de sucesso que você tem disto na sua oferta, na sua proposta, será extraordinariamente alta. A intensidade disso é alta. Por quê? De onde vem isso? Isso vem de pesquisa. Eu não estou inventando nada isso aqui. Muitos analistas, muitos marqueteiros do mundo usam isso, muitas vezes, sem saber o princípio que tem por trás disso. Existe um princípio, ou vários princípios da psicologia que explicam por que as pessoas entram nesse drive, ou por que as pessoas escolhem baseado nesses truques que estão aqui, tá? Quais são as 7 leis? A lei da reciprocidade, a lei do contraste, a lei da escassez, a lei da coerência, a lei do compromisso, a lei da conformidade e a lei da autoridade. Eu sei que são muitas leis para você aprender. Se você quiser ler um pouco mais sobre isso, tudo isso aqui que eu estou falando está no livro-guia do nosso programa Negocie Tudo. O nome do livro é Os Segredos da Proposta Irresistível. Está tudo lá, muito bem definido. Então, vamos continuar aqui. As leis da influência. Tá? Então, a primeira lei é esta. É a lei da reciprocidade. Né? Então, é o famoso dar e receber. Lembra do gráfico? Então, no segundo gráfico, nós apresentamos para você que no Brasil, o brasileiro gosta de pessoas que são recíprocas, que são colaboradoras. Nós somos mais colaboradores do que individualistas. Nós gostamos mais de interagir com pessoas, gostamos de grupos, gostamos de interação. A lei da reciprocidade na cultura Brasil tem que ser aplicada com intensidade. Por quê? E por que eu vou falar para você que é uma lei? A lei, toda lei que você não obedece, você é julgado, você é punido. A lei da reciprocidade no Brasil, existe um julgamento de que a gente acha a pessoa egoísta se não cumprir com a reciprocidade. A gente acha que a pessoa é individualista, a gente acha que a pessoa é focada no ego dela, é egocentrista, repulsivo. Nós não gostamos de pessoas assim. Então, para não ser assim, o que você faz? Você contribui. Então, esse é o clique e o zoom que você dá quando você está aplicando a lei da reciprocidade. Então, falar um pouco mais sobre ele, né? Eu queria me atentar muito nessa lei, porque é uma lei que sabem, mas não sabem direito como que ela pode ser aplicada. Então, a frase aí é dando que se recebe. Mas na lei, em termos de venda e marketing, é aquela famosa amostra grátis. Mas para que você aplique isto direito, não adianta você dar. Você precisa gerar uma pendência emocional nas pessoas. Então, a lei da reciprocidade só vai realmente existir se você criar um saldo devedor emocional nas pessoas, no teu cliente. Então, não adianta só dar a amostra grátis e deixar isso livre. A pessoa tem que sentir uma obrigação de devolver. Tanto é que, no Brasil, nós usamos a palavra obrigado e usamos muito pouco a palavra muito grato. O obrigado significa uma obrigação. O grande truque aqui é que você precisa desencadear essa pendência emocional. É preciso, então, que haja uma percepção do outro lado de sacrifício. Então, tudo aquilo que é dado sem sacrifício não gera pendência emocional. Então, faça a pergunta para você agora. Quando você está entregando uma amostra grátis, quando você está fazendo sei lá, um test drive com alguma coisa, seja o teu carro, o teu helicóptero, o teu produto, se você fizer isto como algo disponível, você não gera essa pendência emocional. Tudo que gera reciprocidade tem que ter sacrifício, alguma coisa pelo qual você não pode, mas para ele você entrega. Esse é o grande truque do processo da reciprocidade. Então aqui existe um truquezinho sobre recusa e retrocesso. Quando você percebe que o relacionamento é bom mesmo com a pessoa, é importante que você, na primeira oferta, saiba que ele vai recusar. Ou seja, ao recusar uma proposta de um grande amigo que tenha grande afinidade com você, você automaticamente
fez com que a pessoa se sentisse devedora com você. E, pelo processo de negociação, automaticamente você ajuda a pessoa a te ajudar. Você retrocede na oferta e minimiza a oferta, parece que você está ajudando a pessoa. E por essa ajuda, ele contribui agora para um fechamento. Então, nós dizemos essa técnica aí, essa é a palavra, recusa e retrocesso. Você faz uma oferta para que haja uma negativa e você sabe que será recusada e automaticamente, para ajudar a pessoa, você faz uma pequena concessão. Essa concessão é vista como uma reciprocidade que você entregou para a pessoa. Ok aí, gente? Vamos lá. A segunda lei, que é uma das leis que eu adoro falar, é a lei do contraste. O que é um contraste? Aí está escrito, a luz é mais intensa na escuridão. Quando a gente fala do contraste, eu preciso te dar uma experiência sobre isso aí. Imagine que você possa colocar as suas mãos em dois baldes diferentes. A tua mão direita num balde quente, a sua mão esquerda num balde gelado, deixa a mão quente um pouquinho lá, a mão fria no balde esquerdo, e automaticamente você põe as duas mãos juntas num balde de água morna. Você vai reparar que a mão direita, que estava muito quente, começa a ficar fria, e a mão esquerda, que estava muito gelada, começa a ficar quente. Então, o que aconteceu? A realidade é que a água estava morna, mas a percepção de cada mão, ela é diferente. Então, por que eu gosto muito dessa lei? Quando nós ensinamos negociação, nós ensinamos o seguinte, os negociadores não negociam fatos puros. Quando estamos na negociação, nós negociamos percepção de fato. E a grande sacada do negociador é fazer mudança de percepção. Os grandes negociadores não negociam fatos. Eles alteram a percepção dos fatos. Não se altera fatos. Então, quando eu conseguir alterar a tua percepção sobre o fato, eu não vou precisar mais negociar. É por isso que nós falamos que os grandes negociadores não negociam. Por quê? Eles mudam a percepção de uma tal forma que você vai entender que a proposta está adequada a você. Aí você me pergunta, Renato, mas isso não é uma manipulação? É manipulação, sim. Esse é um grande jogo que as pessoas às vezes não entendem. Quando nós negociamos e quando nós estamos influenciando, estamos persuadindo, nós estamos manipulando. Não confunda isso como algo antiético, porque grande parte de nós, para influenciar alguém, muda a percepção, muda a ordem. Faz um contraste. Para quê? Mas para quê? Para que você entenda que a proposta é boa, mas não é antiética. Então, isso é algo para você começar a rever em você. Seus valores com relação à negociação e persuasão. Muitas pessoas dizem para mim que não serve para negociar, porque acham que negociação é arte de enganar alguém. Eu vou dizer para você que você está errado. Negociação não é arte de enganar. Negociação é arte de construir uma proposta tão extraordinária que a pessoa não consiga dizer não para você. Se você é um bom negociador, eu vou dizer, você é um bom manipulador. Não tenha medo de usar isto. Por quê? Você não está oferecendo droga para ninguém, você está oferecendo melhor para a pessoa, só que de uma forma inteligente, de uma forma estratégica. E contraste é isto que nós estamos falando agora. A segunda lei, a outra lei agora é a lei da coerência. Essa lei eu gosto muito de aplicar. Essa lei tem algo a ver com a nossa vida. Sempre que a gente tem uma coerência, as pessoas não nos veem de uma forma única. Nós montamos a nossa coerência baseado na nossa essência como pessoa. Quando alguém pergunta para você como é que eu sou, esse eu sou é a tua coerência. Então, quando você demonstra coerência, você abriu, infelizmente, o teu processo decisório. O grande problema da coerência é quando isso fica muito intenso. Se você for muito intenso na tua coerência, você pode ficar insensato. Então vamos explicar um pouquinho o que é isso aí. Sem a coerência, a nossa vida seria muito difícil, sem rumo, e fica muito desestruturada. Por isso que a gente tem que ter a coerência. Agora, o impulso para ser e parecer coerente faz com que, muitas vezes, a gente age de uma maneira claramente contrária aos nossos interesses. Por exemplo, por que o comércio define o Dia das Mães, o Dia dos Pais, o Natal, o Dia dos Namorados? Como se define um dia desse
Você percebe que se você é pai, você precisa fazer alguma coisa. Se você é mãe, você precisa fazer alguma coisa. Se você é namorado ou namorada, precisa fazer alguma coisa. Por quê? Porque é uma coerência que todo namorado dê um presente nos dias dos namorados. Agora, você não pensou que qualquer dia pode ser dia do namorado, qualquer dia pode ser dia das mães, qualquer dia pode ser dia dos pais? Mas não. Essa regra social faz com que você se obrigue a dar presente, se obrigue a consumir coisas. Isso é uma coerência social. Outra pergunta. Quando alguém começar a perguntar muitas coisas para você, na verdade, esse negociador quer saber a tua coerência. Perguntas como: o que precisaria acontecer para que você comprasse o meu produto? É uma pergunta extremamente estratégica que, se você falar, o negociador vai te oferecer algo baseado nessa resposta. Ou pergunta assim: quais seriam os fatores críticos de sucesso no meu produto? Ou de que forma este produto poderia te ajudar? Ou o que realmente você está procurando? Então, note que tem algumas perguntas aqui que, se você responder, você vai dar toda a fita para alguém. Então, os grandes vendedores, os grandes negociadores querem saber isto. Não querem saber a tua necessidade. Eles querem saber como você decide. O que é crítico para você? Como é a ordem? Fala assim, como é a ordem que eu te vendo? Como que é a tua coerência? Como que é a sequência pelo qual você iria babar, você iria brilhar o seu olho para mim? Isso chama-se coerência. Então, você que está me ouvindo agora, pare de ficar buscando necessidades e interesses. Busque coerência. Porque se você buscar isso, a pessoa entrou numa armadilha psicológica. Por quê? Agora é uma pressão interna que você está fazendo. Ela é obrigada a seguir essas regras que ela construiu durante toda a sua vida. Então, ela vai obedecer, querendo ou não querendo, o produto que você tem para vender, o produto ou serviço que você tem para oferecer. Existe aqui em seguida a lei do compromisso, né? Na lei da congruência, veja o que está na tela aí, né? Quando alguém toma uma decisão, a posição é assumida e o motivo agora fica sensato. Quando as pessoas compram baseada na posição que é assumida, isto dá para ela um motivo de explicação. A pessoa explica de uma forma racional, no entanto, pode não querer aquilo, pode não ser algo necessário para a pessoa. É por isso que é uma grande armadilha psicológica isso aqui. Agora, o que fecha isso? Muitas vezes a pessoa sente essa pressão interna da congruência, mas ainda existe uma dificuldade para fazer um fechamento. Então, o que fecha? É a lei do compromisso. O que é a lei do compromisso? Um pouquinho diferente da lei da coerência, que a lei da coerência é algo interno, alguma coisa que você estruturou dentro de você. A lei do compromisso é um compromisso externo. Por isso você está vendo um casamento aí, né? O compromisso faz com que declare aquilo para alguém, ou escrevendo, ou falando, expressando verbalmente. Tá? O propósito do compromisso é fazer com que você não consiga recuar. É fazer com que você não consiga dizer, não me interessa mais. Então, como é que a gente lida com isso? Como é que a gente faz isso? Né? Lembra do Jaque? Não sei quantas reformas você já fez, mas o Jaque é muito parecido com o compromisso. Então, você começa com uma pequena reforma, pintando uma parede, aí você nota que aquilo custou pouco, então não custa nada pintar outra parede, de repente você troca a porta, não custa nada, não custa nada. Aqueles R$ 100 que você tinha como intenção de gastar, você automaticamente gastou os 3 mil, 5 mil reais, sem você perceber, porque você ficou comprometida com um ambiente melhor, porque o ambiente se modificou, não era mais pela parede. Em venda, a gente chama isso de o famoso pé na porta, quer dizer, abriu a porta, encostou o pé lá, agora realmente não tem mais como sair. O truque do compromisso é fazer com que a declaração da pessoa afete a autoimagem. Então, compromisso assumido, compromisso executado. Promessa feita, promessa cumprida. Agora, se você não fala isso para alguém, isso não é um compromisso. Então, a grande sacada aqui é fazer com que a pessoa exponha um compromisso. Que ela declare um compromisso. Por quê? Porque depois que ela assume o compromisso, vai existir uma pressão interna para alinhar a autoimagem à ação. Então, com a coerência e o compromisso, existem duas pressões. Uma pressão que vem de dentro,
para fazer com que a ação de fora, que é uma decisão, seja coerente com a coerência. Meu amigo, isso é um estrago poderoso. Então, quando você junta a lei do compromisso com a lei da coerência, a pessoa realmente está numa armadilha psicológica que não sabe como sair mais. E ela vai comprar. Ao fazer uma proposta, comece com coisas pelas quais, para ela, são irrelevantes, são de risco baixo, coisas que para ela ainda não são muito importantes. Mas vá crescendo de uma tal forma que, ao oferecer aquilo que você realmente quer, que parece que é isso que você quer, mas na verdade já conseguiu mais de 50% da venda ou da negociação, quando chegar nesse nível, provavelmente ela já está completamente comprometida com a decisão. Então, a dica é essa para você. Ó. Comece com pouco, vai crescendo. Lembra do já que. É isso que acontece. Então, quando você junta a coerência com a lei do compromisso, tem duas pressões. Uma interna, que é brutal já, que ela já tem uma regra pelo qual ela vai ter que cumprir com a regra interna, e a externa, pelo qual as pessoas viram aquela declaração. Elas escreveram, elas falaram. Uma dica só para você sobre compromisso. Eu fui, muitas vezes, executivo de alguns bancos, e muitos líderes comunicam a meta das pessoas, dizendo que a meta é do líder, e agora eles vão ter que cumprir com aquela meta. Teve um ano pelo qual eu não dei a meta de ninguém e pedi para que os meus gerentes me dessem as metas, que eles declarassem as metas que eles poderiam atingir. E por incrível que pareça, quando eles declararam a meta, o somatório daquelas metas foi muito maior daquilo que eu tinha em mente. Por quê? Porque eles estavam comprometidos. E ao se comprometer, o resultado foi extraordinário. Foi maior até do que aqueles que eles tinham se comprometido. Outra lei, lei da conformidade. Vocês vão entender como que isso usa no Brasil, né? A frase que eu estou colocando aí, onde todos pensam igual, ninguém pensa muito. Essa é a famosa lei das massas. O que tem de truque psicológico aqui? Quando você vê muitas pessoas agindo de uma forma parecida e você não está agindo parecido com aquele grupo, a tua mente começa a perceber ou começa a julgar que você deve estar errado. Por quê? Se muitas pessoas estão fazendo isso, provavelmente quem está errado sou eu. Então, se de uma certa forma isso conforta muita gente, de outra forma também, pode ser uma grande armadilha, pode ser uma grande fraqueza das pessoas. Porque, em geral, a gente comete pouco erro quando a gente age de acordo com os indícios sociais. Mas, do outro lado, a gente pode estar morrendo, como você está vendo nesse slide aí. Algumas igrejas que você já viu, norte-americanas, fizeram grupos morrerem, se envenenarem por causa dessa coisa chamada conformidade. Então, alguns exemplos para você. Um garçom, por exemplo, que quer ganhar muita gorjeta, e ele começa à noite sem ganhar nada, uma dica para esse garçom é colocar, por exemplo, algum dinheirinho, algumas moedas já naquele jarro de gorjeta. Então, ao você olhar aquele jarro de gorjeta já com algum dinheiro, você pensa que você não é o primeiro. Se eu não sou o primeiro, eu posso ser o segundo, o terceiro, o quarto, porque alguém já começou o processo. Filas. Filas em restaurante, filas em bares, filas em loja. O que significa isso? Você não sabe direito nem o que está acontecendo. Mas o fato de ter muita gente na fila, o fato de ter uma baderna, muita gente querendo entrar naquele ambiente, faz com que você entenda que aquilo deve ser algo bom, algo positivo. Algumas igrejas colocam fila de pessoas para se curar, fila de pessoas para darem depoimentos, fila de pessoas para darem dízimo. Então, qual é o conceito, qual é o truque psicológico que tem por trás disso? Significa o seguinte, se muita gente está fazendo, quem está errado sou eu. Se muita gente doa aquilo, e eu não estou doando, devo ser diferente, devo fazer igual. Outra questão interessante, que às vezes você não entende por que algumas empresas de bebidas ou de alimentos querem e brigam pelo market share maior. O que é o market share? É fatia do mercado. Por que esse indicador é importante para as empresas? O market share maior significa que você consegue provar que muitos consumidores consomem o teu produto. E se muitos consumidores consomem o teu produto, significa que o produto é bom. Não sei se é exatamente nessa proporção, mas é por isso que se briga pelo market share. É por isso que muitas empresas querem ter uma fatia cada vez maior do mercado.
Você achou que era pelo volume? Não é só por isso, tá? É pelo indicador de conformidade. Agora, tem outro fato interessante na conformidade, você vai perceber agora o que está acontecendo no Brasil. Quando a gente se sente inseguro, você sabe por que eu estou falando isso com relação a nós? Ou quando a situação é nebulosa, era ambígua, ela tem incerteza, a probabilidade de a gente aceitar o que os outros estão fazendo é muito grande. Então, a lei da conformidade, ela entra em ambientes de grau de incerteza muito grande. Ou seja, se eu errar, não estarei sozinho. Então, vamos seguir o que todo mundo está fazendo. E o que está acontecendo no mercado hoje? Então, quando o brasileiro começa a ver a crise se alastrando, começa a ver empresas quebrando, os investimentos começam a cessar, a escassez do dinheiro começa a ver, e aí essa cadeia de não produzir e não consumir vai gerar o que está acontecendo aqui. Isso vai ficar cada vez pior, por causa da lei da conformidade. Essa é a frase que eu quero que você pense. Então, na lei da conformidade, eu não quero que isso aconteça comigo. Então, o arrependimento de estar errado é muito grande. Tão grande que se eu errar com o grupo, eu vou ter um pequeno alívio. Ou seja, eu não errei sozinho. Tem muito mais gente errando comigo. Vamos para outra lei. A lei da autoridade. Essa lei é importante e deve ser usada no Brasil. A lei da autoridade, ela se aplica, às vezes, a países que têm uma autoestima muito baixa. Você acha que no Brasil a nossa autoestima é baixa ou é alta? Nós damos muita importância para técnicas do mercado norte-americano, para métodos japoneses, para professores de grandes escolas, e parece que a gente aqui no Brasil não tem nada. Então, nós damos importância para quem vem de fora. Então, aqui se aplica muito isso. O fato de você trazer um expert para dentro da tua corporação faz com que as pessoas respeitem muito mais, talvez, alguém que conheça profundamente o teu negócio. Então, aí que está um grande show que o consultor dá, tá certo? Muitas vezes ele fala, muitas vezes o que alguém fala internamente, mas se ganha uma fortuna para falar o que é óbvio. E ganha-se fortuna por causa da autoridade. Então, nós damos importância para títulos, certificados, símbolos, grandes institutos, grandes marcas, tudo aquilo que faz com que a pessoa tenha poder sobre uma sugestão. Então, quem tem autoridade não negocia. Quem tem autoridade manda, quem tem autoridade simplesmente recomenda. É como se fosse um médico. Um médico na tua frente não vai negociar nada com você. Um médico na tua frente vai ver o teu diagnóstico, não vai fazer uma recomendação, vai mandar você fazer exame, vai mandar você fazer uma terapia, vai mandar você tomar aquele medicamento. Não se negocia. Então, a lei da autoridade é algo que você não sabe direito o que acontece, mas você vai seguir. Podemos usar a lei da autoridade, e você vê isso nos grandes golpistas, vestindo roupas que, ao olhar para a roupa, um terno bem alinhado, um penteado discreto, uma mala bem vista, uma forma de falar que dá seriedade, você olha para a pessoa e parece que é confiável essa pessoa. Os grandes golpistas usam esse estereótipo da autoridade. Quer dizer, você confia num cara desse sem ao menos provar nada daquilo que ele está falando? Pois é, meu amigo. Em negociação, a gente usa isso também, mas não para tapear pessoas, no sentido de realmente fazer com que a pessoa acredite numa informação. Então, a grande dica é, quando você começar a dar uma informação para alguém, dê uma informação que seja imparcial. Dê uma informação que venha de algum instituto pelo qual a pessoa que te escuta não consiga duvidar de você. E aí ela fica imparcial. Quando você for dar um número, não dê um número mais ou menos, dê um número com precisão, talvez até na terceira casa decimal. Isso significa que você tem precisão, que você estudou e está baseado em coisas que não foi você que inventou. Quando você tem autoridade, você não negocia, você simplesmente recomenda. E agora, uma das últimas leis. Está vendo aí? O Black Friday, né? A lei da escassez. Então, uma frase que eu quero que você marque aí. Reagimos sempre contra proibições e almejamos o que nos é negado. A lei da escassez, a ideia é o seguinte, eu diria que mais de 70% do ser humano, isso é pesquisa mesmo, né, da Harvard, reage contra perdas. Aversão a riscos.
é algo tenebroso para mais de 70% da população. Então, a ideia da perda potencial desempenha um papel importante na tomada de decisão humana. Então, toda hora que você for apresentar um projeto, você precisa, na verdade, dizer para o ouvinte ou para a audiência aquilo que ela perde se não decidir, aquilo que ela perde se não comprar, aquilo que ela perde se não agir rapidamente. Esse é um truque, é um impulso que a gente tem que liga uma fita dizendo o seguinte: eu não posso perder. Então, para não perder, eu preciso agir. Eu vou colocar duas frases para você. Veja a diferença das duas frases. Suponha que eu queira que você faça um exame dos seios. Você que é mulher que me escuta agora. Então, a primeira frase é assim: você pode perder vários benefícios da sua saúde por não gastar 5 minutos por mês fazendo o exame dos seios. O que você achou da frase? Ou então, coloca outra frase para você. Você pode ganhar vários benefícios de saúde se você gastar 5 minutos por mês fazendo o exame dos seios. A pesquisa indica que mais de 80% das pessoas farão o exame dos seios para não perder benefícios, ou para não morrer. Então, o morrer e viver são duas faces chamadas exame. Você quer morrer ou quer viver? Ah, para não morrer eu faço, ou que para viver mais eu faço? Você vai perceber que o morrer tem um impacto muito maior do que viver. Então, palavras que você precisa colocar na sua proposta, em termos de vendas, são palavras que arremetem a números limitados, exclusividade, pouco tempo, indisponibilidade, é a única oportunidade, né? Então, marque isso. Vou colocar para você algo numa frase só. O que eu estou te oferecendo é exclusivo, a oferta é limitada e terminará logo. Algumas palavras que arremetem tudo aquilo que a gente está lidando como escassez. Essas são as frases. A possível indisponibilidade de alguma coisa faz com que a gente reaja rapidamente. A perda da liberdade faz com que a gente reaja rapidamente. A exclusividade faz com que nós agimos com muita rapidez. E, se você perceber, isso não é só com relação à compra, com relação a bens. Isso pode ser com relação à informação também. Você não queria uma informação exclusiva? Você não gostaria de ter uma informação que te dê poder? Estamos vivendo no mundo da informação. Quem tem informação tem poder hoje. Então, eu posso criar uma escassez de informação e você pode querer informação a qualquer custo e pagar muito caro para ter essa informação, por causa da escassez. Fazendo um paralelo entre a cultura Brasil e leis de influência. Então, por que a lei da reciprocidade tem uma intensidade alta no Brasil? Principalmente por causa do índice aqui, por causa do índice de coletividade. Então, a gente é muito mais coletivo do que individualista. Nós repulsamos pessoas que não dão recíproca. Nós precisamos ajudar quem nos ajuda. Então, por isso que a reciprocidade para aqui, para nós, é de uma intensidade muito alta. O contraste, eu diria para você que isso aplica a muitas pessoas. No Brasil, o contraste, eu diria para você que não é tão alto, mas é uma média extremamente alta. Se a gente conseguir contrastar o foco do curto prazo, tá certo? Eu posso fazer com que o contraste gere uma ação no curto prazo para você decidir agora. Então, eu dei uma nota intermediária aqui. A coerência e compromisso eu dei uma nota média. Porque o comportamento brasileiro, muitos negociadores que estão no Brasil, eles dizem que isso é fraco. Ou seja, quando o brasileiro se comprometer com alguma coisa, não acredite. Você pode estar me ouvindo isso, eu não acredito no que eu estou falando, mas é verdade. Então, muitas vezes, nós temos uma coerência e não nos comprometemos com a coerência. Muitas vezes nos comprometemos, mas não temos coerência. Então, essas duas vezes aqui, eu coloquei no nível médio. Mas se você aplicar bem, ela vai ter eficácia. Eu digo isso por causa da cultura Brasil que você está lendo aqui. Ó. Essa é a cultura Brasil. Tá? Conformidade alta. Por que eu estou dizendo que é alta? Une esses dois indicadores aqui. Ó, né? Lembra que eu falei para você que a conformidade, muitas vezes, ela é colocada em ambientes de alto risco. Quando o uncertainty avoidance é muito alto, o insight aqui é que essa cultura
precisa anular a incerteza, precisa ter segurança nisso. Então a gente segue alguns padrões sociais e não segue aquilo que a gente quer. Então a gente vai seguir o que é conforme o grupo. Então se grande parte do grupo faz, eu vou seguir, porque o grupo deve estar certo e eu devo estar errado. Até por isso que eu vou seguir, por causa do Y muito alto. Autoridade alta, ou seja, a gente dá muita importância para expert, muita importância para institutos, muita importância para certificações, principalmente internacionais. Por quê? PDI. PDI a 70% nos dá uma informação dizendo o seguinte, quanto mais alto for isso, mais eu obedeço. Quanto mais alto o poder, mais eu obedeço. E aqui o indicador é muito alto. Então, essa estratégia aqui é para ser usada com intensidade. Escassez média para baixa. Média alta, vamos dizer assim, tá? Então, pessoas que movimentam a decisão no curto prazo, quanto mais escasso, quanto mais